gente, meu nome é Mariana, eu sou do Progresso Santos e atualmente eu faço administração na Unicamp. Eu sou a Vitória, eu faço administração no IBMEC e eu sou do Progresso de Tu. Eu sou Vitória também, faço medicina na Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e fui do Progresso Taquaral. Eu sou Ana Paula, fui do Progresso de Vinhedo e eu sou formada em História, mestre em História e atualmente faço doutorado em História pela Unesp. E sou professora de História, Sociologia e historiadora. Eu também sou Vitória. Bom, eu sou formada pela Unicamp em Engenharia de Alimentos. Eu estudei no Progresso Cambuí a vida toda. E eu atualmente, até o ano passado estava como trainee numa empresa global. E agora eu estou como especialista de melhoria contínua. Então, já estou trabalhando. Eu sou a Natália, eu sou do Progresso Indaiatuba e eu faço engenharia agronômica na Exalc USP. Todo mundo olhando. Bom, vamos lá. Eu acho que, para começar a contar, assim, a minha história como mulher, vou falar, né, eu tenho 26 anos hoje, eu acho que a minha trajetória, ela sempre foi um pouco diferente, assim, que eu digo, do que eu escutava, pelo menos da minha mãe, assim. Eu sempre gostei muito de jogar futebol, então, desde pequenininha, eu sempre estava no meio muito masculino. Então, eu sempre jogava bola com a turma do meu irmão. Depois, eu passei a jogar futebol no colégio, Progresso, então foi algo que tinha muito esporte. Me incentivou muito a jogar, onde eu fiz meus melhores amigos até hoje. E lá, eles, assim, eu sinto que eu sempre fui muito encorajada a jogar futebol desde pequena, a estar no esporte, a não ter muito medo de ser uma das únicas meninas, por exemplo, num lugar muito masculino. Então, a partir daí, eu fui me envolvendo bastante, assim, na parte de esporte e criando bastante coragem. Até depois, quando eu entrei na Unicamp, também me envolvi muito no esporte, joguei futebol. Nunca tive muito problema, assim, de ser resiliente mesmo e encarar um ambiente que tem muito mais menino ou algo assim. Então, foi muito interessante essa parte. Eu sempre tive muitos amigos que eram homens, e aí eu fui fazendo no Progresso minhas primeiras conexões com as meninas, então eu fui tendo bastante amizade com as minhas melhores amigas até hoje, e aí a gente foi discutindo bastante coisa relacionada à parte de mulher mesmo, né? Porque minha mãe trabalhou fora a vida toda, então a minha mãe a gente pode falar, se a gente tem os papéis, né, estereótipos hoje em dia, né? Vamos falar assim, antigamente, então que a mulher ficava em casa e o homem saía para trabalhar. Minha mãe sempre saiu para trabalhar, e meu pai trabalhava meio período, então ele que acabou, né, me criando e em casa, então toda a parte de, sei lá, a primeira depilação, a primeira menstruação, tudo isso foi com as minhas amigas do Progresso mesmo, que foram me ensinando, que a gente foi discutindo, né, por exemplo, onde eu vou para tirar a sobrancelha, ou onde que faz quando, né, você acabou de menstruar, algo do tipo. Então foi com as meninas mesmo do Progresso que eu acabei tendo essas primeiras experiências, né, e conexões. Então foi muito, eu falo que o Progresso para mim foi muito uma raiz, assim, de ter uma família, e eu tenho eles até hoje. E eu acho que uma das partes que eu falaria como que me moldou até hoje nessa parte, assim, de experiências com mulher, que foi no colégio também. Você falou a gente estava falando antes, né, sobre relacionamento. Então foi no colégio que eu encontrei meu namorado também. Ele era meu melhor amigo no colégio. Eu cresci com ele, a gente se conhece há 18 anos. E no segundo ano do ensino médio eu comecei a namorar com ele. E eu tô com ele até hoje, então a gente faz 10 anos de namoro esse ano. Então o Progresso não só fez a minha raiz de amigos que eu tenho até hoje, eu saio e convivo, eles são a minha família de 18 anos que eu tenho, que eu conheço eles do Progresso. Eu também tenho meu namorado que eu conheci lá, então eu acho que fez um papel fundamental, assim, em toda a minha imagem como mulher mesmo, assim. Desde passar do futebol até eu ir aprendendo os itens, né, de autocuidado, toda a questão de me sentindo, né, amadurecendo aos poucos, florescendo aos poucos. Eu acho que foi um pouco isso, essa é a minha história. Ok. Eu acho que a minha história é um pouco diferente. Porque em casa, na verdade, a realidade era mais o estereótipo que a gente tem, assim, né? Na primeira infância, a minha mãe trabalhava fora, mas depois, assim, já com os meus 10 anos, ela trabalha em casa, né? E o meu pai é a pessoa que nem que sai e tal, então
essa questão do florescer, da primeira menstruação, essas primeiras questões, né, das mulheres, eu tive muito ela, assim, ela me preparou muito pra isso, de certa forma. Eu lembro o pavor que foi a primeira menstruação, assim, o que eu faço agora, assim? E ela já tinha falado pra mim sobre isso, né, porque a gente tem essa vivência, então um dia você também vai ter, né, um dia... Mas quando chega, parece que é, assim, como se fosse, né, mudar drasticamente a vida, né? Mas... Então, eu acho que eu tive muito mais a minha mãe, assim. Por outro lado, eu também tive muito essa experiência num ambiente majoritariamente masculino, porque eu tive um irmão, a gente tem uma diferença sensível de idade, assim, 1 ano e meio. Então, a gente brincava muito junto, então eu também tive muitos amigos, né? Tive muitas amigas e muitos amigos, era uma coisa bem mesclada, assim, mas muitas vezes eu também estava em ambientes majoritariamente masculinos. Eu, inclusive, também jogava futebol. E, ai, que legal! E eu acho que talvez, por um lado, tenha tido essa questão, assim, um pouco dura do ser mulher num ambiente majoritariamente masculino, assim, muitas vezes a gente quer brincar, mas a roupa não é adequada e tal, e essas coisas vão, né? Mas, por outro lado, acho que traz muito essa questão da resiliência, assim, também, né? De a gente aprender a lidar com essas coisas, de conversar sobre isso em casa, porque o irmão passou, então a gente traz, às vezes, até juntos isso, né? Bom, acho que também é sentido esse contando da infância. É legal a gente ver como que essa construção tá ligada às nossas histórias de vida, né? E as pessoas com quem a gente conviveu, as pessoas em quem a gente se inspira. Para mim, acho que a minha mãe é um grande exemplo, uma grande inspiração e foi parte dessa construção da minha imagem como mulher. Eu perdi meu pai com 12 anos e minha mãe, então, ficou viúva muito jovem. Ela não trabalhava fora na época também, apesar de ter ensino superior e tudo mais. E eu vi ela se esforçando depois para criar a mim e o meu irmão de maneira, assim, muito dedicada mesmo, com garra. Então, muito essa questão da força que você falou, com muita abdicação também, porque ela sozinha em casa, tendo que, né, ter uma mudança drástica, foi quando eu me mudei também para Campinas, né, que foi o progresso que eu fiz. Taquaral foi logo depois que eu me mudei para Campinas, e eu acho que isso me moldou muito como mulher, essas características que eu via nela, eu gostaria de ter pela admiração que eu sentia dentro da minha imagem, né, como mulher. Então, acho que eu associo muito a isso. E é claro que existem marcos, como o nosso primeiro amor, que a gente, né, comentou um pouquinho. Eu acho que as frustrações também, né, não é todo mundo que consegue achar um primeiro amor e tá há muitos anos, e isso é muito bom também. Mas até nas frustrações a gente vê como que a gente cada mulher é única, né, tem a sua história, não precisa de comparação, a gente vai mudando a nossa autoimagem, a nossa feminilidade e também vai trabalhando, assim, o nosso caráter e tudo mais. Eu tenho 2 irmãs, então, assim, minha casa sempre foi cheia de mulher. A minha mãe, eu também, mas ao mesmo tempo eu sempre gostei muito de futebol, esporte. A minha melhor amiga, quando eu era pequena, jogava futebol comigo, então ficava nós duas. Mas a minha mãe também ficou... ela não trabalhava quando eu era pequena, só meu pai trabalhava, então ela ficava bastante em casa, cuidando de mim e das irmãs. Então, pra mim, ela, assim, foi minha referência e é até hoje como mulher. Eu olho pra ela e é nela que eu me espelho, assim. Na minha família, tem muito mais mulher do que homem. O meu avô eram 9 filhos e só tinha ele de homem. Então, 8 mulheres. Aí ele teve 3 filhas. E minha mãe e mais 2. Então, eu sempre cresci rodeada de mulher. E então, eu acho que a minha construção como mulher vem da minha mãe e das minhas tias. Então, eu fui pegando um pouco de cada. A calma de uma, o agito da outra. A minha mãe sempre trabalhou muito. Então, eu sempre via ela se arrumando e saindo para trabalhar. E então, fui pegando isso dela. Ela me inspira muito. Ela é muito forte, ela é muito guerreira, muito decidida. E eu fui juntando com
o que eu via nas mulheres da minha família com a minha mãe fui formando. Bom, na minha vida, na minha construção, né, como mulher, eu acho que a minha mãe, ela é a minha base, porque ela sempre foi minha melhor amiga, ela sempre quis estar muito presente na minha vida. Quando eu nasci, ela acabou largando o emprego dela e, tipo, foi só cuidar de mim. Eu também tenho uma irmã, então ela cuidou de nós duas. E ela sempre, tipo, esteve presente na minha vida, então, desde primeira menstruação, tudo, sempre ela me aconselhou muito bem. E também ela me inspira muito, porque atualmente, né, mesmo depois de muitos anos sem exercer profissão nenhuma, ela continuou sempre estudando, ela sempre amou estudar, sempre. E, tipo, além de criar a gente, ela estudava. E aí, mais recentemente, ela começou a trabalhar, e, tipo, numa profissão que ela não exercia antes. Então, tipo, isso me encoraja muito, porque, tipo, ela continuou estudando, e, tipo, botou a cara lá na profissão nova que ela quis decidir fazer, e começou a trabalhar, assim, tipo, começou a construir do nada, tipo, todo o caminho profissional dela de novo. E isso me inspira muito como mulher, e é isso. Posso? Eu me identifiquei muito com o que você disse, assim, né? Pensando na sua realidade e tal. Acho que na minha casa, os meus pais, cada um é de um estado, eu sou mineira. E a gente sempre viveu, então, na parte da família da minha mãe, que é de Minas Gerais. E lá, eu acho que tinha muito essa questão, assim, né? Na família, é um ambiente majoritariamente feminino. E eu gostei do que você disse, isso eu identifiquei quando você fala sobre várias mulheres ali na casa, né? Trazendo cada uma algo, né? Então, a minha mãe é a principal referência, né? É aquela que eu primeiro olhei e pensei, eu quero ser que nem ela, né? Mas a minha avó materna sempre foi uma grande inspiração também de mulher, no sentido de que desde que eu me entendo por gente, acho que desde a adolescência da minha mãe, ela é separada do meu avô. Então foi ela que criou as 3 filhas, assim, né, em casa dela e tal, e acho que isso vai trazendo pra gente essa possibilidade, né, quão diferente isso é, ainda mais naquela realidade, né, de uma cidade pequena, no interior de Minas, antigamente, E a minha mãe trabalhava em casa, né, mas, então, ela não é formada, né? Tem uma profissão, assim, mas eu acho que eu tenho muita essa inspiração também profissional por causa de uma tia, né? Uma das irmãs dela, assim, foi a primeira referência que eu tive profissionalmente. Ela é de outra área, mas é a possibilidade de olhar, então, né? A minha avó, a realidade dela, a realidade da minha mãe, a realidade da minha tia, que era, então, uma pessoa, né? Uma mulher formada, trabalhando fora, seguindo a profissão. E aí, um pouquinho de cada uma dessas coisas, como a gente se constrói, assim, né? Dentro e fora de casa. Não, eu acho que eu já vou puxar um gancho e tal. Eu tava tentando lembrar o próximo tópico, mas você falou da sua avó, acho que tem tudo a ver também com o que me inspirou pra minha profissão, né? Eu tô trabalhando atualmente, mas foi pra minha carreira também. Como a minha mãe sempre trabalhou, também via muito ela se arrumando pra trabalhar. E eu sempre olhava ela saindo com a bolsa dela e eu falava, nossa, eu quero ser corporativa. E minha mãe é enfermeira. Eu nem sabia o que tava carregando na bolsa. Eu saía com o jaleco dela, assim, né, por ser enfermeira. E eu olhava e falava, nossa, que legal, né, sair pra trabalhar fora. Eu sempre gostei de brincar quando eu era pequena com computador, assim. E falava, nossa, eu quero trabalhar numa empresa. Eu quero trabalhar, eu quero sair vestido, eu quero estar no meio da produção. E a minha avó, como você falou da sua, minha avó foi a primeira mulher vereadora na cidade pequena que ela mora. Então, ela trabalhou por 16 anos, né, nos mandatos dela como primeira mulher vereadora, e ela encarou toda essa questão de ter que ir lá mostrar por que as mulheres vieram, o que a gente pode alcançar, e que acho que o próximo passo é muito pequeno, que a gente tem que sonhar muito longe. Então, como ela me ensinou isso, e minha mãe sempre trabalhou também muito fora, eu sempre olhei e falei, nossa, eu também quero fazer isso. E aí, quando eu era muito pequena, eu ficava muito com meu pai, eu ficava muito também indo pro Progresso, e aí teve aquela semana de profissão, né, que tem no colégio. E na semana de profissão, um moço lá, que é pai de um amigo meu, inclusive, ele foi dar aula sobre engenharia de alimentos. Na hora que ele foi dar aula de engenharia de alimentos, eu nem sabia o que era engenharia de alimentos, porque o pessoal confunde muito com gastronomia e nutrição, e a gente tem matérias também, mas cada uma tem a sua particularidade, né?
E aí, na hora que a gente viu na semana de profissão, eu já fui tirar dúvida com ele, porque eu sou celíaca, eu não posso nada que tenha glúten, então eu tenho essa doença desde os 4 anos de idade. E aí eu queria fazer algo que fosse relevante pra minha doença, sabe? Pra minha história de vida, eu queria entender por que que um simples chocolate, por exemplo, tem glúten, por que então eu não posso. Então, eu juntei um pouco de toda a força de ver as mulheres da minha família indo trabalhar fora. Teve uma luz, assim, que foi a semana de profissão, eu vi a engenharia de alimentos, entendi o que era o curso e me encantei. Eu me apaixonei, assim, à primeira vista, eu amo a minha profissão. E poder entender que a gente tem restrição alimentar e que a gente poderia fazer algo de diferente, eu queria poder sentir que eu fazia parte de tudo isso. Então, foi um pouco essa força da mulher misturada a tentar entender que outras possibilidades a gente podia fazer para quem tem tanta restrição como as pessoas que têm restrição alimentar, por exemplo. Então, acho que foi um pouco disso e sou muito feliz na minha carreira. E eu acho que é isso. Puxando um pouquinho sobre o que você falou, a Semana da Profissão também do Progresso me ajudou muito a decidir fazer administração. Teve um dia que eles chamaram ex-alunos que estavam cursando administração, então, tipo, foi um ponto, assim, que eu falei, assim, é isso que eu quero fazer. E aí, eu lembro, era uma menina e um menino que eles chamaram, e aí eles estavam falando do curso, e aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Mas a minha mãe também me incentivou muito a fazer, ela sempre falou, tipo, ai, segue seus sonhos, ela sempre foi muito criativa, então ela sempre falou assim, ela sempre, tipo, vai em um lugar e ela fala, nossa, a gente pode abrir isso, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, é isso, eu quero conseguir um dia abrir o meu sonho, entendeu? Conseguir colocar meu sonho em prática, então por isso que eu escolhi a administração. Foi muito por conta do Progresso e da ajuda da minha mãe. E é isso. Eu faço administração também, então vou puxar. A gente foi, uma semana, a gente foi visitar visitou umas faculdades em São Paulo e quando a gente estava lá visitando, um dos profissionais que trabalhava lá, se formou em administração, comentou assim, que quando ele estava decidindo qual carreira ele ia seguir, ele falou, eu não sabia qual graduação escolher, porque eu me interessava por várias áreas. E eu senti um pouco disso. Tipo, eu também me considero um pouco criativa, assim. Eu gostava bastante de arquitetura, que a minha mãe é arquiteta. Ela se formou em arquitetura. Hoje ela voltou a atuar, né? Que enquanto a gente era pequena, ela parou. Mas eu gostava de bastante coisa. Arquitetura, gostava de moda. E eu ficava em dúvida. Eu falava, não dá pra escolher só uma graduação. E aí, quando ele comentou isso, eu falei, acho que é isso que eu quero pra começar, assim, a minha vida profissional. Eu também precisei... Eu não sabia o que eu queria de curso. Era muito, assim, nebuloso. Era difícil. Eu gostava muito da área de humanas, mas eu também gostava muito de biologia. Os professores de biologia marcaram, assim, a minha vida, porque a aula deles era muito didática, então eu gostava muito da biologia, mas gostava muito da parte de humanas. E aí, numa aula de geografia, o professor, ele falou assim, que ele achava que a agronomia tinha muito espaço no Brasil para trabalhar e que era uma área muito boa e que às vezes as pessoas não se interessavam. Aí aquilo assim deu uma luz na minha cabeça e eu falei, por que não? E aí tinham 2 pais de colegas meus lá do Progresso que eram agrônomos. E aí eu fui conversar com eles. E aí eu conversei, perguntei. E aí, depois disso, eu optei por agronomia. E dentro de casa, a minha avó e a minha bisa trabalharam no campo. Então eu tinha isso, tipo, eu via elas com aquele contato com a natureza. E tem coisas que eu chego e converso com a minha avó e eu não sei responder, mas ela sabe. É aquele conhecimento que ela tem da prática mesmo. Então essas foram minhas inspirações. Bom, eu acho que para surpresa de ninguém, as minhas inspirações foram professoras e professores ao longo do caminho. Apesar de que a minha mãe fez magistério, né, que antes era como uma licenciatura, assim, né, apesar dela nunca ter exercido.
Mas eu acho que foi construído ao longo da minha trajetória escolar, assim, né? E eu acho que na infância a gente quer ser muita coisa, né? Eu já quis ser muita coisa. Mas professora foi a coisa que permaneceu, assim. E o meu problema no ensino médio não era exatamente a profissão, né? Mas eu vou ser professora de quê? Porque afinal eu gosto de muita coisa. Também adorava biologia e as humanidades todas me chamavam a atenção, assim. Mas eu acho que a pedrinha final, assim, foi colocada no ensino médio, quando eu estudei no Progresso, assim. E ali eu tive muitas inspirações, não só em relação à docência, que foi o que eu fui inicialmente fazer, mas também sobre ser uma mulher pesquisadora, né? Porque eu sou historiadora também. E esse é um caminho surpreendentemente recente na nossa história, assim, né? Quando a gente pensa em mulheres no ensino superior, ou quando isso, né, começa a ser até regularizado, assim, né? A gente tá falando do século XX, né? A gente não votava até quase meados do século XX. E, assim, eu sou do final do século XX. Bem do final. E, assim, eu acho que no Progresso foi o primeiro contato que eu tive com professores pesquisadores. Professores mestres, professores doutores, né? E professoras mestras e doutoras. E isso fez, com certeza, toda a diferença, assim, porque abriu uma porta na minha cabeça que eu não sabia que existia, né? Foi o primeiro contato que eu tive, então eu olhei e falei, nossa, isso é possível, né? Como que funciona? Eu acho que se eu tive depois essa vontade, essa garra, né? Claro que durante a universidade a gente também é muito inspirado, acho que eu posso dizer tranquilamente que a minha orientadora é uma das minhas maiores inspirações, assim, na vida, mas eu tenho certeza, assim, né, que a sementinha foi plantada e regada ali no ensino médio, no Progresso, vendo o corpo docente de uma maneira geral, né? Legal. A minha inspiração foi no meu pai, ele era médico, e ele era um médico muito competente, assim, muito dedicado e preocupado, assim, com seus pacientes, com a sua profissão. Eu olhava aquilo, eu achava muito interessante, eu fui atrás, né, de saber quais eram as áreas de atuação mesmo da medicina, o que fazia, o que estudava, e eu me interessava cada vez mais. E depois eu fui, né, pensar quais inspirações de mulheres, né, e lembrei da história, como você comentou. É muito recente também as mulheres na medicina. A primeira mulher que ingressou numa faculdade de medicina foi Elizabeth Blackwell. Ela ingressou em 1840 e pouquinhos, então também, né, pouco tempo atrás, se a gente for pensar como a medicina antiga, né, não necessariamente uma medicina acadêmica, mas as tradições ali da medicina e a profissão. Mas também a Anícia da Silveira foi uma das primeiras médicas brasileiras, formada pela Universidade de Medicina de Salvador, e ela é uma figura que eu me inspiro bastante e admiro. Ela é reconhecida mundialmente por ter transformado o tratamento da psiquiatria. Antes dela, se usavam técnicas muito agressivas e pouco eficientes, e depois ela propôs um tratamento baseado nas simbolismo, simbologias e também na expressão artística. Então, são inspirações assim muito grandes para mim. Também eu entrei na faculdade na pandemia, né? E foi pouco tempo assim depois que surgiram as notícias do Covid e tudo mais. E aí, duas mulheres destaques, né, pesquisadoras brasileiras, se destacaram por terem feito parte da equipe que decodificou o genoma do SARS-CoV-2 só 48 horas depois da confirmação do primeiro caso de Covid no Brasil. Então, acho que são inspirações, assim, muito grandes para mim, logo no início, assim, da graduação mesmo, que me fizeram pensar como elas abriram caminhos e nos inspiraram, né? No meu caso, que quero ser médica e estou entrando nessa carreira, estudando para isso. Como isso é importante, né? A gente ter essas inspirações e ver pessoas que têm tanto destaque na sua área de atuação, assim, mulheres destaques que me inspiram mesmo.
correu mais do que já terminei, então eu vou deixar essa pra você. Eu vou falar, então. Eu também tô iniciando o segundo ano da graduação agora. Eu sou uma pessoa que eu sou muito apegada à minha família. Então, tipo, eu tava com muito medo de ir pra faculdade, porque era em outra cidade. Eu tava morrendo de medo de como eu ia sobreviver sozinha. Mas acabou que, tipo, se mostrou ser uma fase muito legal. Tipo, morar sozinha, sabe? Eu tenho me descobrido muito como que, tipo. Porque sempre quando. Tinha uma irmã, então ela sempre tava comigo. Então eu sempre tinha alguém ali. Então, assim, ver como eu me viro sozinha, tanto lidando com as emoções, tem sido uma fase que eu tenho me descoberto bastante. E não é um terror assim que eu imaginava. Eu tenho adorado tanto as organizações estudantis também, que têm me envolvido e eu tenho me desenvolvido bastante pessoalmente. Então, tipo, eu amo a faculdade. Eu também agora tô no quarto ano que vem eu formo. E eu entrei na pandemia, então meu primeiro ano foi online. E era muita atividade. Eu acho que como não era presencial, os professores queriam compensar no volume de coisas que eles passavam. E foi um ano assim, eu não tive muito tempo também para criar uma expectativa. Então eu cheguei, entrei e já comecei, né? E foi muito difícil esse começo. Esse começo é AD. E aí, quando eu tava no colégio, todo lugar que eu ia, minha mãe levava, meu pai buscava. E então, eu sempre tinha alguém também junto comigo, sempre com a minha família do lado, a minha irmã. E quando eu me mudei pra Piracicaba, que eu tive que morar sozinha, eu também ficava pensando assim, e agora, como que vai ser? Será que eu vou me adaptar? Porque assim, em Indaiatuba, eu nasci lá e fiquei até os 17, né? Que foi quando eu tive que me mudar pra Pira. E eu conhecia tudo de Indaiatuba, então eu tava assim, confortável lá. Quando eu fui pra Piracicaba, eu não conhecia ninguém, eu não tinha minha família ali, eu não sabia se eu ia gostar do curso. Então, foi muito diferente. Agora, eu tô adaptada. Então, eu adoro ir pra Exalc, eu não sei se vocês foram lá, mas é muito arborizado. Então, assim, até de final de semana eu tô lá. E eu fiz muitos amigos. E às vezes a Atlética lá tem um espaço bom, então eu vou. Quando tem um espaço vago entre uma aula e outra, eu também vou pra lá. E eu me adaptei muito bem. E eu não esperava. Quando eu tava no EAD, naquele sofrimento de tanta coisa, eu não esperava que ia ser. Então, tô tranquilo mesmo. Hoje, nossa, parece que eu vivo um sonho. Logo que eu entrei, eu falava, mãe, será que eu vou me formar? É muita coisa pra fazer, eu não sei se eu vou dar conta. Mas agora eu já tô assim, na minha zona de conforto. Por EAD, você morava já em Piracicaba? Não, Você continuou? eu continuei em Indaiatuba. Aí você só mudou quando voltou pra Felícia. Isso, quando começou o presencial, aí agora, tranquilidade pura. Graças a Deus. Quer fechar o ciclo de quem ainda tá? Posso fechar. A minha história é bem parecida também. Eu tô começando o quarto ano agora, são 6 anos, então passei um pouquinho da metade do curso de medicina, mas eu criava muitas expectativas sobre o curso, sobre a faculdade. Acho que desde o início do ensino médio, o Progresso também preparava muita gente em relação aos simulados, que eram muito completos, e a gente sabia que a nossa nota ali no simulado ia ser próxima à nota que a gente ia tirar no vestibular, né? Então, todo simulado, eu olhava a nota, eu olhava as notas de corte, então criava essa expectativa mesmo. Eu prestei, né, em vários lugares, outras cidades, não só em Campinas, então também tinha essa expectativa sobre como seria morar sozinha, como eu iria me desenvolver, quais oportunidades que eu teria na faculdade. E agora, vivenciando, né, morando sozinha em São Carlos, já no quarto ano, quase indo para o internato, eu vi que tudo o que eu esperava era muito mais intenso na graduação, assim. Foram muitas experiências, muitas oportunidades que se abriram, como vocês falaram, tanto de atléticas, né, outras associações dos estudantes, acadêmicas, também de iniciação científica, de estágios, ligas acadêmicas que
tem bastante, né, na nossa área da saúde. E eu vivi, assim, vivo ainda, né, na verdade. Tô fechando aqui o ciclo de quem ainda tá na graduação. Acho que tudo muito intenso. E em relação a ser mulher na universidade, uma expectativa que talvez tenha sido frustrada, como eu ingressei, né, numa universidade pública federal, que luta contra os preconceitos e é a favor da igualdade de direitos, de oportunidades, a gente espera que meninos e meninas, mesmas oportunidades de estágio e tudo mais, mas infelizmente a gente vê em algumas áreas específicas, assim, algumas coisas que a gente tem que ouvir, tá reafirmando, assim, o nosso potencial, o nosso conhecimento, e isso é bem chato, não é a nossa rotina, e são áreas mais específicas, alguns professores mais velhos, mas é uma realidade, assim, triste, né, e bastante vergonhosa até, eu acredito, que ainda existe no mundo acadêmico para nós mulheres, na área da saúde também. Mas eu acho que, no geral, é uma realidade, assim, bastante intensa da universidade, que a gente aprende muito, e acho que é isso, vocês podem completar pra gente o que vai vir agora. Maravilhoso. Bom, eu acho que eu já estou mais tempo fora da graduação do que o tempo que eu fiz a graduação. Porém, eu ainda estou na universidade, né? Afinal, estou no 2º ano do doutorado agora. Então, talvez eu tenha gostado um pouco. E eu acho que são narrativas relativamente parecidas, assim, principalmente para quem foi para fora de casa, né? Mas diferente de vocês, eu me mudei bastante, assim, na infância. Não bastante, mas infantil, eu morei em 3 cidades diferentes. E tanto que eu fui para Vinhedo quando eu estudei no Progresso, foi só no ensino médio, né? E aí, quando eu fui para Franca, eram 6 horas de ônibus, assim, de Campinas, né? E aí eu ficava, isso, como vai ser isso? E foi muito, assim, não deu para criar expectativa também, assim. Fiz o vestibular e férias. E aí, quando eu passei, foi assim, não conheci ninguém nessa cidade, como assim meus pais vão me deixar aqui e vou embora? Porque as aulas já começaram, que isso? Mas eu tive mulheres maravilhosas que me acolheram, né, e que eu dividi casa e depois eu dividi, né, tardes de estudo, e inclusive uma das meninas que morou comigo era minha veterana, então eu tava no 1º ano, ela tava no último, e ela me deu muito caminho das pedras, assim, nesse sentido. Infelizmente, a gente tem essa realidade, né, de que a gente passa por algumas situações que não são confortáveis. Eu também tive esse tipo, ouvi determinadas falas, né, quando você diz sobre algumas áreas, isso é muito triste, até porque as mulheres da medicina foram aquelas que começaram a ciências universitárias, assim, né? As outras vieram depois. Mas eu acho que essa é a grande importância da gente estar aqui hoje falando sobre isso. Isso é muito, muito marcante, né? Enfim, acho que criem expectativas para o futuro. Vale muito a pena. E é isso. Ao mesmo tempo, a gente tem as mulheres em todos os lugares, independente se gostem ou não, né? Na iniciação científica, no meu caso, na iniciação à docência, nos esportes, na atlética, e muitas vezes muito bem-vindas, inclusive, né? Porque a gente se abraça, né, nesses lugares. Eu acho que completamente diferente de vocês, eu não saí de casa pra ir pra faculdade, então eu sou de Campinas, eu formei no Progresso em 2015, aí em 2016 eu escolhi que eu queria engenharia de alimentos, e aí, de uma maneira curiosa, eu só prestei engenharia de alimentos, que era o que eu queria na Unicamp. Nas demais faculdades eu prestei outros cursos. Acho que eu tava me sabotando ali, mas eu passei na Unicamp em 2016 e logo de cara eu já entrei, então não tinha porquê eu ir morar em Barão Geraldo, eu já era de Campinas. Então eu vivi uma experiência diferente, que foi fazer a faculdade de casa, né? Mas como eu tinha uma realidade um pouco mais de ser mais independente, assim que eu tirei a carta logo com 18 anos, eu já comecei a explorar o que era, né, a vida universitária. E eu acho que eu criei completamente muitas expectativas, assim, que foram concretizadas, mas eu sempre fui muito ansiosa e queria participar de tudo, então
eu acho que o mais legal dessa fase universitária que a gente tem é que eles têm muitas possibilidades para todos os tipos de pessoas, né? Todos os estilos que a gente fala. Então, eu sempre fui muito do trabalho social. Então, Progresso, eu fazia muito trabalho social no Progresso, que a gente tinha, né? Os grupos. Então, quando eu entrei na universidade, eu já queria fazer parte de algo social, né? Ir nas comunidades, ou trabalhar olhando o que a gente tem diferente da nossa bolha. Então, sempre gostei disso e eu acho que as discussões dos nossos professores sempre estimularam a gente a olhar, de fato, para fora, né? Do nosso mundinho ali. Então, eu sempre gostei muito disso e aí, logo que eu entrei na universidade, já encarei isso. Sempre também fui muito festeiro, acho que a gente não pode falar também, né? Diferente disso, assim. Sempre fui muito dedicada e estudei muito no colégio, assim. Eu sempre ficava meio assim, se eu tirava notas baixas, né? Nunca tirei, gostava muito de estudar. Mas quando eu entrei na universidade, eu quis equilibrar também e quis explorar e ver o que a gente tinha, né? De festas, atlética, jogos universitários. Então, eu acho que cria expectativas, porque eu acho que a faculdade, né? Que nem o pessoal que vai entrar, a gente tá falando para esses ouvintes, né? Para essas meninas. Eu acho que a faculdade, ela é para ser vivida, ela é pra gente explorar e conhecer e fazer conexões. Hoje em dia, no mundo corporativo, a gente fala de networking, né? E isso nunca foi tão real quando você olha para trás na universidade, que de fato, façam conexões. Hoje eu encontro pessoas, né, que a gente fala no LinkedIn, ou quando a gente vai falar de procurar emprego, ou vagas de estágio, eu encontro pessoas que eu conhecia nas festas, nos grupos estudantis, sentava do meu lado, numa aula de cálculo, que mistura todas as engenharias. Então é muito importante a gente, né, saber que a gente pode estender a mão para outras meninas também, né? E eu acho que, puxando um pouco só para a minha realidade, né, que essa foi a realidade na fase acadêmica, quando eu entrei na empresa que eu tô agora, foi logo na fase de estágio. A minha primeira empresa, eu tô há 4 anos lá, que eu tô trabalhando, mas foi principalmente pelo estágio. E a minha universidade, né, me preparou muito para a gente poder procurar estágio e saber como mandar, por exemplo, currículo, como se posicionar. Então, acho que uma expectativa que eu tinha lá atrás, na época do Progresso, era, nossa, como que eu vou sair da universidade e já conseguir um emprego, né? Como que eu vou estar nesse momento que vocês estão agora, né, de meio da universidade ou último ano. E eu acho que é entender que na universidade vocês vão passar por isso, vocês vão estar sendo preparadas para isso, tem, assim, muita gente que vai estar lá disponível para ajudar. Eu acho que nem você falou da sua orientadora, eu tive amigas, assim, fundamentais na universidade que encararam cada processo seletivo comigo, assim, e como é engraçado que a gente se apoia, né? Eu entrava em algumas dinâmicas de processo seletivo e é curioso como quando você faz conexão com uma menina mesmo, e aí você fala assim, nossa, a gente parece que você já vira amiga, né? Você entra no espaço e tem outra menina, a gente já forma uma aliança. E eu acho que foi muito isso de relacionar a mulher com toda essa minha fase de universidade e entrando no mercado de trabalho, vendo que tem mulheres lá, a gente sabe que são poucas, mas elas estão chegando com tudo. E é legal ver que todas que estão lá, elas estão esticando a mão. Então, elas querem trazer mais pra fila, sabe? Então, eu achei isso incrível de ver. Então, tem muita esperança, assim, pra nós que queremos estender a mão, assim. Então, acho que foi isso. Eu acho que eu vou fazer um comentário só, assim, para ver se a gente introduz aí também. Quando eu entrei no mercado de trabalho, por ser do trainee, eu entrei como trainee, estagiária e depois trainee. Eu não entendia muito bem quais os espaços que a gente podia estar ocupando numa empresa, né? E como eu via a minha mãe trabalhando muito fora, eu entendia que tudo era possível. E aí, quando eu finalmente entrei numa área, eu entrei na área da manutenção, no segundo ano do trainee, que era para trabalhar com a parte de equipamentos mesmo. Então, é um ambiente... Eu era a segunda mulher dentro daquele time, completamente de vários homens. E eu entendi que a gente... que nem você falou, né? Da parte de a gente ter as primeiras meninas na parte da academia, na parte das universidades, na medicina. Eu entendi que a gente também podia ocupar lugares que são completamente vazios, assim. E principalmente pela parte de experiência que a gente fala, que nem, por exemplo, manutenção, que é um curso, né, predominantemente masculino, que a gente pode se aperfeiçoar e buscar muito conhecimento para a gente poder estar atuando ali. E eu acho que como eu sempre tive muito esse lado de ocupar lugares, né, que nem eu falava do futebol, aí a gente foi tendo muita resiliência, eu entrei na manutenção e só tinha eu e mais uma de menina, e a gente tinha que encarar e não perder o nosso lado, né, não é porque eu tô lá num time predominantemente masculino que eu não vou estar me vestindo do jeito que eu me visto, que eu não vou estar também sendo delicada do jeito que eu sou, eu vou ser firme do jeito que precisa, ninguém vai passar perna em mim, sou resiliente, mas ao mesmo tempo eu também não vou perder a minha essência, nós somos mulheres, a gente não tem que
tá mudando, né, o jeito que você é para poder estar sendo aceita num ambiente. Eu acho que isso é muito do que eu vejo de múltiplos papéis da mulher na sociedade. A gente pode ocupar lugares que a gente não tá ainda, né, que a gente pode ser as primeiras, mas a gente não vai perder também a nossa essência, assim. E eu acho que para fechar meu comentário, acho que isso é mais recente, assim, na minha vida. Eu não preciso falar um pouco de maternidade, assim, né? Tá meio distante ainda da minha realidade, mas eu não tenho o desejo de ser mãe, mas a parte de cuidar de casa, que nem eu não tive um exemplo, assim. A minha mãe sempre trabalhou fora, quem cuidava muito de casa era o meu pai, então fazer compras, cozinhar, eu puxei muito isso dele. E aí, hoje em dia, eu me deparei com querendo fazer muito dessas coisas que a gente fala que são mais femininas, mas que a gente sabe que tem muitos homens ocupando também, e eu não tive esse exemplo em casa. Então, eu comecei a explorar muito a questão de cozinhar, por exemplo. Eu tô adorando cozinhar, então eu tô me encantando. Fazer cursos de cerâmica. Então, é interessante pensar que a gente não precisa perder a nossa essência só para ser aceita em um ambiente que tem uma mulher só, por exemplo, que foi a minha realidade. Então, Bom, eu gosto da ideia desses múltiplos papéis, porque acho que pra mim são todos. É muito essa ideia de que a gente pode ocupar qualquer lugar, assim, né? Enfim, eu acho que embarcando muito aí na sua fala, é maluco quando a gente pensa, por exemplo, que a gente tá aqui, né, pensando o Dia das Mulheres e como que isso surge historicamente, né? Então é pela luta das trabalhadoras, né? E hoje a gente poder estar no mercado de trabalho já é uma conquista. E aí agora a gente tem que lutar para poder estar em determinados lugares no mercado de trabalho, né? Então, acho que pensar nesse sentido, assim, de tudo que a gente já andou, né? Todas que vieram antes de nós, a gente poder estender a mão e, né, não pensar no próximo passo, como porque é muito próximo, né? É muito importante. E aí, acho que pensando naquilo que eu disse de quem inspirou a gente, eu acho que se eu fosse aluna do Progresso hoje, talvez eu me inspirasse em você. Por isso acho que é tão importante o exemplo, né? Tá aqui. Então, deu vários exemplos, né, das mulheres em cada família. Tem gente que a mãe trabalha desde pequena, e tem gente que a mãe fica em casa. E eu acho que é isso, acho que ter essas várias possibilidades e cada uma ter a liberdade de escolher aquilo que faz sentido para ela. Essa questão da maternidade, assim, também. Sim. Eu acho que, independente, né, da gente, ninguém aqui estar pensando nisso, acho que uma coisa que é importante a gente pensar, assim, ter em mente, né, é que se essa é uma escolha, que essa não é uma escolha que independe da gente estar no mercado de trabalho. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? As mães também estão no mercado de trabalho. Você não precisa pensar em não ser mãe por causa de uma questão profissional. Isso é uma coisa que a gente acho que tem que ter em mente, porque às vezes é muito difícil para as mães, né? Então, pode ser uma escolha sair do mercado de trabalho e estar em casa, é maravilhoso, e talvez até um privilégio, né? Mas a mãe tem que estar nesse lugar também, pode estar nesse lugar, né? Não é uma coisa ou outra, nós podemos ter os dois. Né? E como hoje em dia muitas empresas, elas já têm essa parte de você considerar a licença, né? De você sair para ter um nenê ou algo do tipo. Então, antigamente isso era impensável, né? Antigamente a mulher não tinha uma escolha. Ou ela escolhia ser mãe, né? Ter um nenê, ficar em casa, ou ela escolhia seguir uma carreira. Eram muito poucas, né? As que conseguiam conciliar os dois, assim, até por falta de escolha mesmo. E hoje em dia a gente vê isso, eu que estou trabalhando, eu vejo que a gente tem empresas pensando nisso porque tiveram mulheres que estão lá. Então a gente tem muitos grupos que estão pensando nisso e falam, não, você vai sair, você vai conciliar, a gente vai disponibilizar a estrutura da empresa, a infraestrutura da empresa para você poder conseguir amamentar, e a gente vai receber bem você, então você está sendo acolhida aqui. Então, acho que a empatia, ela começou a ser colocada muito em pauta pra gente, assim. Então, finalmente, né? Isso é muito interessante. E a gente vê também os múltiplos, né? Como vocês falaram, não só como profissional, mas simultâneos também, né? Com a família, profissional, corporativo, empresarial, como a mulher como líder, ou como
funcionária, ou tendo a sua própria empresa, né? Também eu pensei muito na questão da criatividade, então, da criação de arte e tudo mais, que são espaços que a gente pode ocupar, né? Como os homens também, mas acho que cai muito, a mulher pode ser o que ela quiser, né? Eu acho que eu só quis pontuar essa questão da maternidade, porque a paternidade nunca foi exatamente uma questão assim. E hoje a gente divide muito mais, tem essa noção de dividir muito mais esses papéis, né? Então, isso é muito legal, assim, até com o companheiro e tal. Porque você deu o exemplo do seu pai, ou agora você mesma na sua casa. Eu acho que o progresso, ele sempre passou muitos valores de igualdade, de respeito, e ele também, assim, deu oportunidades para todas nós, como a gente comentou, né, para a gente seguir a carreira que a gente desejava em grandes universidades, e, né, tanto estrutura física para ter várias atividades, não só curriculares. Eu participei até de uma corrida de carrinho de rolimã, uma aula de física do ensino médio, então foram muitas oportunidades mesmo legais que contribuíram, assim, para o meu crescimento. A gente falou também dos professores, que acho que são muito excelentes, e a gente pôde ver também em muitas professoras mulheres, né, inspirações para a nossa vida. E eu vejo, assim, como a gente comentou, que não só no discurso do progresso a gente pode ver uma contribuição para a nossa formação como mulher, mas também em espaços como esse, que a gente está discutindo sobre isso, também vendo mulheres muito competentes em vários cargos das escolas que a gente estudou, né? Porque acho que tudo isso desenvolve em nós uma admiração e uma vontade também. Eu posso ocupar um cargo de liderança, eu posso estar, né, em alguns lugares em que antes não tinha tantas mulheres. Então, acho que o progresso contribui muito, assim, para mim, em todas essas questões. Eu acho que o colégio deu uma boa base acadêmica, mas também deu uma boa base pra minha formação como pessoa. Então, junto com a educação que eu recebi em casa, mais o colégio com a base acadêmica, me deu uma base de resiliência, e contribuiu para minha formação como pessoa. E eu via os professores tão, assim, com aquela excelência. Então, eu lembro das aulas até hoje, e das professoras também, sempre chegando bonitas e arrumadas, e contribuiu também para minha formação e me inspirou. Acho que também uma coisa que, tipo, o progresso contribui muito é por conta do incentivo que eles dão pra gente, com todos os materiais, todas as aulas, até mesmo, tipo, os professores. Eles sempre incentivam bastante a gente. Eu tive uma orientadora de estudos. Gente, ela me incentivou tanto. Ela me deu o caminho pra trilhar. Porque, tipo, quando a gente olha pras universidades, tudo, a gente fica, tipo, meu Deus, que mundo grande, onde que eu vou? Então, o progresso, tipo, teve uma pessoa que me orientou tudo pra eu conseguir entrar no mundo, assim, fora da escola, fora daquela bolha. Então, acho que o progresso foi uma tipo, eu esqueci o nome daquele negócio que te lança pra frente, mas... Oi? Isso, foi tipo... que me lançou pra frente. Então, eu sou muito grata ao colégio. Eu sempre senti que o progresso sempre foi muito acolhedor, né? E sempre transmitiu valores e princípios parecidos com o que os meus pais transmitem em casa. E que nem vocês falaram, da igualdade, né? O progresso sempre, né, tratou todo mundo igual. E eu embarco nessa, sentindo vocês. Eu acho que se eu puder agregar, eu acho que eu estudei no Progresso por 9 anos, né? Eu acho que se eu não falasse que o Progresso foi a minha base, né? A minha casa, que eu estaria mentindo, porque eu fiz, acho que assim, toda a minha base e o olhar crítico, eu acho que foi moldado, tenho certeza que foi moldado pelo Progresso. Eu acho que desde as discussões que a gente tem acadêmicas e o olhar aguçado para a gente poder querer aprender cada vez mais e se superar a cada simulado e querer conquistar cada vez mais quando a gente fala, né, das provas que a gente tem. Eu acho que a maior
parte que me moldou como mulher foi todas as discussões dentro de sala. Eu amo, assim, de verdade, meus professores. Eu amei todo mundo que eu conheci no Progresso. Acho que as discussões, desde uma aula de química em que a gente pensa que a gente só vai estar aprendendo estequiometria, por exemplo, que a gente ia e discutia e a gente falava um pouco fora da nossa bolha. E não é todo mundo com a mesma opinião, era a gente poder discutir de uma maneira que tem pessoas contrárias e a gente chegava num momento que todo mundo se acolhia. E eu acho que todo mundo ali estava com empatia. Eu acho que foi a maior conquista, assim. Eu acho que olhar um professor e ver que ele consegue conduzir discussões que fazem as pessoas pensarem para fora, mesmo que elas discordem em N pontos de vista, eu acho que foi uma das maiores conquistas. Foi entender que eu podia escutar o outro, mesmo que a opinião dele fosse diferente da minha, eu ia estar lá pra gente poder discutir de uma maneira empática. Então, eu acho que essa foi a maior contribuição para minha formação. E eu acho que a possibilidade de você entender que a gente pode atuar em diferentes formas, né? Então, a gente vê que os nossos professores, eles não são iguais, né? Como você deve saber muito melhor que eu, assim, a parte docente deles. Mas a gente olha para nossa sala de aula, a gente via alunos diferentes, eu via professores diferentes, com estilos diferentes, mulheres, homens, e a gente via bem plural. E eu acho que isso te prepara para quando você vai para a universidade, você vê que também tem pessoas muito diferentes de você. E eu acho que isso contribui como cidadã, né? Isso te contribui como mulher, mais ainda, mas como ser humano mesmo. Então, assim, todo o meu olhar crítico, pensamento crítico e essa vontade de estar aí presente foi a base do Progresso, assim. Foi, pra mim, a minha raiz, assim. Eu acho que tem muito essa questão. Hoje eu bati muito na tecla, assim, do quanto a representatividade importa, né? E aí, como mulher, como professora, como pesquisadora, o corpo docente, de uma maneira geral, né, teve esse peso para mim, né, as mulheres e os homens. E eu acho que além do corpo docente, o Progresso também sempre deu muitas oportunidades e incentivou a gente a agarrá-las, assim, de certa forma, né? Então a gente tinha um monte de atividade diversa, a gente era incentivado a fazer. E as meninas também, né? Então, como você disse, nunca foi uma questão, né? Sempre foi tudo igual, né? Ali, se a gente passa por determinadas situações fora da escola, ali a gente não tinha essas questões, né? Assim, a gente tinha voz, a gente tinha espaço, a gente podia falar, a gente podia compartilhar e ter esse acolhimento, assim, como meninas, como mulher, ver essas mulheres professoras e coordenadoras e diretoras, assim, era até muito acolhedor, assim, né? E além de inspirador. E eu acho que essa questão também da gente poder... eu acho que a sementinha, além dos professores, a sementinha da cientista que mora dentro de mim foi muito dessas Olimpíadas que a gente fazia, assim. Eu falo que eu aprendi a pesquisar no ensino médio, né? Isso é uma base muito forte. Além dessa questão da mulher cidadã, né? Eu lembro que a gente, na época de eleição, a gente fazia essa questão, a gente aprendia a votar, né? A gente tinha as urnas lá, era uma coisa muito legal, assim, né? Nossa, aulas multidisciplinares. Nunca esqueci uma aula de Segunda Guerra Mundial, que a gente teve professor de História, de Geografia, de Química e de Física, sabe? Falando sobre... ao mesmo tempo, como aquilo era, em determinados aspectos científicos, uma coisa impressionante, grandiosa, e aí colocando esse olhar crítico das humanidades sobre quanto os porquês eram terríveis às vezes, né? E aí, será que a gente não pode fazer de uma outra forma? Eu acho que tudo isso forma a gente como mulher, ser humano, cidadã. Na minha opinião, se eu pudesse dar um recado pra mim mesma lá atrás, eu acho que seria: tá tudo bem errado. Assim, eu acho que a gente é tão cobrada pra ser perfeita e não vulnerável e sempre ali conseguindo fazer tudo e lidando com os seus múltiplos papéis aí na sociedade. Eu acho que a gente é colocada tanta pressão já todo dia. Todo dia colocam muita pressão na gente, cobram muito a gente desses ser mãe, mulher, namorada, noiva, enfim, esposa, tudo aquilo. Eu acho que seria assim: tá tudo bem, sabe? Tudo bem errar, tá tudo bem você não conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, tá tudo bem pedir ajuda. Eu acho que foram 3 coisas, assim, que me pegam até hoje, assim. A gente fala que a gente tem que ser resiliente, mas tá tudo bem você pedir ajuda, tá tudo bem você
não ser aquela lá 100% toda hora, você ser vulnerável. E eu acho que a gente passa por esses momentos para depois a gente ter mais força ainda pra gente conseguir superar, né? Tudo que é colocado de obstáculo pra gente, assim. Então, acho que seria isso, sim. Tá tudo bem. Eu acho que o meu recado também reforçaria, assim, que a vida, as dificuldades vão existir, né? A gente vai passar por decepções, frustrações, vai errar também, e acho que concordo que tá tudo bem com isso, todo mundo passa, mas acho que eu falaria também que existe uma esperança, né? Da gente encontrar boas pessoas que vão estender a mão, de a gente aproveitar as oportunidades. Então, acho que seria nesse sentido, assim, de que existe uma esperança também, apesar das dificuldades que a gente enfrenta na vida, né? E acho que também que eu falaria pra mim, né, pra menina que eu fui, que existe uma fé, assim, nas pessoas também, e nas relações, nas oportunidades, e seria isso, pra cultivar também essas partes boas que valem a pena, né? Pra gente experienciar a vida. Então, acho que esse mesmo sentido. Talvez eu dissesse pra mim, se acolha mais. Que eu acho que a gente tem sempre é levado a esse lugar de acolhimento, de cuidado, né? A mulher tem muito esse papel, assim, a gente é levado muito a esse lugar. Mas muitas vezes a gente esquece de se acolher, né? Que a gente também precisa de colo. E acho que é muito nesse sentido, né? De que a gente, todo mundo, é o tempo inteiro muito cobrado, né? E às vezes a gente consegue acolher o outro e não olha pra si, assim, né? Mas tá tudo bem. Eu concordo, né, com o problema, só que a gente passa por várias fases durante a nossa vida. E eu queria complementar também com uma coisa que eu acho que é muito importante, que é uma coisa que a gente leva para sempre, que são os nossos princípios, nossos valores, nosso caráter. Então, independente da fase que você estiver passando, se aprende a isso e que é o que a gente tem de maior valor, né? Eu também concordo com tudo que vocês falaram. E eu acho que eu também falaria algo nessa linha. Pra ter calma, a gente não precisa ter resposta pra tudo. Tudo bem não saber o que você quer fazer naquele momento. Tudo bem errar. Vai ter tempo pra corrigir tudo isso. Vai ter tempo pra pensar melhor nas coisas. Então, eu falaria algo nesse sentido. Pra ficar tranquila. Que tudo é momento. Vai passando, você vai descobrir suas respostas. E o importante é ter calma. Complementaria como, tipo, não tenha medo do mundo. Não importa o momento que você esteja, não tenha medo, porque a gente tem uma força dentro da gente que a gente às vezes não sabe que tem, mas só não tenha medo, vai com tudo e você vai descobrindo sua força, você vai descobrindo o quão especial você é. E é isso. Valeu. Ai, gente, esse foi o nosso papo de hoje. Curtem, compartilhem e comentem aqui qual é a mensagem de você para as mulheres que vão estar lendo os comentários.